como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é de número 8, objetos de conhecimento radioatividade, material radioativo e raio gama, descarte e tratamento de resíduos, bioacumulação e biomagnificação trófica, funções orgânicas, estrutura e propriedades dos materiais, detalhamento do objeto, os seres vivos e ecossistemas, fotossíntese. Então, vamos começar a nossa aula? Olá, gente, trago aqui para vocês uma mensagem, né, uma referência da seguinte forma, para nossa reflexão. O que mantém a vida na Terra é uma pequena corrente elétrica movida pela luz do Sol. Então, essa aí é uma frase, né, de referência dessa pessoa importante, ilustre, né, chamada de Albert Szent-Györgyi. Ele é um fisiologista, ganhador do Prêmio Nobel, e é claro que, como fisiologista, né, ele tenta entender um pouquinho dos seres vivos, né? O processo de fisiologia é justamente saber como é que funciona o ser vivo a nível molecular, né? Estudando aí as moléculas, todas aquelas constituições que fazem com que ocorram o metabolismo dentro dos seres vivos. E você já parou para pensar nessa frase, né? Uma pequena corrente elétrica movida pela luz do Sol. Faça a reflexão, o que seria da gente sem o Sol? Já imaginaram? Então, hoje trago vocês aí um assunto bem interessante, que é a fotossíntese. A fotossíntese, que é um processo metabólico importantíssimo, tanto para as plantas, né, que fazem a fotossíntese, como para as algas, e também para todos os seres vivos do planeta. E a gente vai entender por quê. Né? A fotossíntese é o processo fotoquímico que tem a função de produzir energia a partir da luz do Sol e da fixação de dióxido de carbono na atmosfera. O que ela faz? Ela transforma a energia luminosa em energia química. Olha só o importante papel da fotossíntese, né? Além de pegar uma energia potencialmente, né, que está disponível para a gente sem qualquer custo, que é a energia do Sol, né? Ela vai pegar essa energia do Sol, o processo fotossintético, e vai converter ele em energia química. Mas olha só que interessante, além disso, vai pegar o que está disponível na atmosfera, que em grande quantidade proporciona um processo de poluição, que é o dióxido de carbono, e vai extrair ele e fazer parte desse processo e depois liberar oxigênio. Então, basicamente, vejam a importância do processo de fotossíntese, né, dentro da natureza para os seres vivos de um modo geral. E é por isso que a gente vai pontuar essa importância agora. As principais pontuações sobre a fotossíntese são, primeiro, promover a captura do dióxido de carbono ou CO2 atmosférico, realizar a renovação do oxigênio, que é o O2 atmosférico, e conduzir o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, quando há esse processo de captura do CO2 e liberação de oxigênio, né, nós temos aí a produção de energia pela parte das plantas, né, que vai ser acumulada e depois vai ser passada para uma cadeia, né, uma cadeia alimentar, né, esse fluxo de energia vai ser passado de um ser vivo para o outro. Mas como é que ocorre esse processo? Bem, dentro de plantas, né, e de algas, nós temos uma estrutura bem interessante chamada cloroplasto. Então, o cloroplasto, ele, ao ver no microscópio, né, essa organela importantíssima dentro da célula vegetal, você geralmente visualiza ele, né, sem qualquer pigmentação, você vai visualizar a pigmentação natural, que, no entanto, é verde, né, quando você visualiza. E essa pigmentação verde é chamada de clorofila. Então, é por causa dessa pigmentação que é possível fazer o processo fotossintético, ou seja, capturar a luz do Sol, né, e fazer toda aquela reação liberando o oxigênio no final.
Mas vamos conhecer a anatomia rapidinho aí dessa clorofila que eu estou falando para vocês. Então, se a gente pegar um pedacinho do tecido vegetal e preparar uma lâmina, a gente vai ter, como eu falei para vocês, com um aumento bem específico, a presença, você vai visualizar a presença dessa estrutura, né, chamada cloroplasto. O que eles são? Eles são organelas que ocorrem apenas, como eu falei para vocês, nas células vegetais, em algas, né, também, e são ricas em clorofila. Clorofila, esse que é um pigmento de coloração verde. Então, elas são relacionadas com o processo de fotossíntese e nas plantas são encontradas principalmente nas folhas. Quando a gente fala principalmente, você está diante de uma planta nova, né, uma mudinha, por exemplo, ela é toda verde. Né? Então, nós temos clorofila e cloroplasto, tanto nas folhas como também nos galhinhos. Mas na fase adulta, da maioria das plantas, principalmente as arbóreas, a concentração de cloroplastos vai estar presente nas folhas, tá? Só por curiosidade. E quando a gente fala de fotossíntese, o que vem à cabeça? Vem reações químicas, reações metabólicas. E aí a gente vai conhecer a fórmula geral da fotossíntese, para que vocês entendam o que sai desse processo, o que entra desse processo e o que sai dele. Então, a fórmula geral ela é apresentada da seguinte forma. Né, nós temos aí o dióxido de carbono, né, o CO2, entrando para fazer reação com a água. De onde vem essa água? Como a gente está falando de plantas, o CO2 ele é capturado pela folha da planta, né, pelos estômatos, e a água ela vem da absorção de água do solo, de água do meio onde a planta está, né? Pode ser o solo, pode ser o meio aquático. Onde estiver o substrato, né, com a presença de água, a planta, através da raiz, ela vai fazer essa absorção da água. Então, ao chegar na folha, nós temos aí a folha capturando a luz solar, e nela vai estar presente a clorofila. E depois dessa reação, resumidamente, a gente vai ver esse passo a passo, já, vamos ter a produção de glicose, né, apresentada aí por C6H12O6, e a liberação do oxigênio, né, que é o O2 que vocês estão vendo aí na fórmula. E nós podemos dividir esse processo todo, né, que é a fotossíntese, em duas fases bem específicas, chamada fase clara e a fase escura. O que é a fase clara, professora? A fase clara, ela é também chamada de fotoquímica ou fase luminosa. Nela ocorrerão reações somente com a presença de luz. E essas reações acontecem no cloroplasto. Observem bem aí que são referências chaves, né? São palavras-chave essas para a gente entender o processo de fotossíntese. Então, durante esse processo, os especialistas identificaram dois tipos de fotossistemas, né, ocorrendo. São eles o fotossistema 1, que contém um centro de reação P700, né, essa é uma identificação, onde absorve preferencialmente a luz de comprimento de onda em torno de 700 nanômetros. E o fotossistema 2, né, contém um centro de reação P680, que absorve a luz preferencialmente no comprimento de onda de 680 nanômetros. Tá bom? Então, nós temos esses dois fotossistemas a nível de classificação ocorrendo, mas, independente da intensidade, da captura da luz, como eu havia falado para vocês, esse processo vai ocorrer só na presença de luz, por isso é chamada de fase clara. E aonde exatamente acontece o processo da fase clara? A gente vai entender anatomicamente, mostrando para vocês aí uma imagem didática, né? Essa imagem ela é um esquema bem resumido, falando sobre os processos da fotossíntese de um modo geral, né? Os dois fotossistemas estão conectados por uma cadeia transportadora de elétrons que agem de forma independente, né? mas complementar ao mesmo tempo.
Existem dois processos importantes que acontecem nessa fase. Eles são chamados de fotofosforilação, né, e a fotólise da água. Os nomes fotofosforilação e fotólise da água, eles são designados assim por causa da presença da luz solar nesse processo, tá? Porque ela vai ser a nossa energia de ativação. Lembrem-se da fórmula química, né? A fórmula que foi mostrada lá no início da nossa aula. A energia de ativação é aquela energia de start, né, necessária para começar o processo de fotossíntese, e nesse caso ela está representada pela luz solar. Então, a fase clara ela vai acontecer aqui nessa estrutura chamada grânulo, né, no tilacóide. Nós vamos ter, como foi falado, a fotólise, que é a quebra da molécula de água, onde vai entrar água nesse processo e vai sair, olha aqui, ó, é nessa fase que sai um saldo positivo aí de oxigênio. Então, mas eu falei da fotólise e da fotofosforilação. Vamos começar a falar do processo de fotofosforilação para vocês entenderem essa parte aí da fase clara. A fotofosforilação pode ser de dois tipos, né? Ela vai ocorrer simultaneamente, viu? Elas vão estar presentes ali no processo de fotofosforilação. Qual é a classificação dela? Fotofosforilação acíclica e fotofosforilação cíclica, cuja diferença está que no processo da cíclica, os elétrons que vão fazer parte desse processo, eles vão retornar à mesma clorofila que os liberou e produz somente o ATP. O que é isso, professora? Traduza. A gente vai mostrar para vocês a fórmula para vocês entenderem o que é essa fotofosforilação acíclica e diferenciar ela da cíclica, né? A cíclica por quê? Né? A cíclica é uma negação, o prefixo A quer dizer que não é cíclica. O que está acontecendo aí nesse processo? Então, esses elétrons que eu falei para vocês, né, eles foram liberados pela clorofila aqui nesse processo da quebra de água. Tá? No processo da fase clara, eles estão sendo liberados, eles vão passar por uma cadeia de transporte. Nesse momento aqui, vai ter a produção, esse é o saldo, né, vai ter a produção de ATP, de ATP aqui sendo liberado, e o NADPH, né, para a gente fixar melhor, os elétrons que foram liberados pela clorofila não retornam para ela, e sim para o outro fotossistema. Então, é por isso que ela não é chamada de cíclica, né? Ou seja, acíclica, ela vai fazer parte de um outro processo e não volta mais. Para diferenciar esse processo do outro, né, vocês têm que observar bem, olha aqui um closezinho, né, a participação da água, a fotólise dela, liberação de elétrons, fazendo parte de uma cadeia, onde nós vamos ter aqui a formação do NADPH e a formação do ATP. O que é esse ATP, né? É energia, gente. Tudo que faz uma célula funcionar vai ser utilizada uma energia lá dentro. E essa energia é o ATP. Então, geralmente, nos nossos gráficos, né, nas nossas equações, né, didáticas, elas vão mostrar o ATP com esse raiozinho, né, porque ele vai ser a moeda energética do processo metabólico. Então, para diferenciar esse processo do outro, vamos entender a fotofosforilação cíclica. Então, a fotofosforilação cíclica, pelo próprio nome, diz que é um ciclo. Nesse caso aí, observem aí que os elétrons vão retornar, né, sempre para o mesmo local onde eles foram liberados, né, e esse saldo, né, vai ter a produção de ATP, mas não vai ter a produção do NADPH, viu? Então, essa vai ser a diferença de produtos a partir do processo da fotofosforilação. Um vai ser cíclico, que é esse aqui, né, onde os elétrons estão voltando sempre para o mesmo local da clorofila. Para a gente entender melhor o processo, está aqui a clorofila, está aqui aí a energia de ativação, que é a luz do sol, nesse caso. Vai haver aí a liberação de elétrons, eles vão passar pela cadeia de transporte, onde, nesse processo aqui, vai ser produzido o ATP, que ele vai ser passado para um outro processo metabólico, né? E os elétrons, eles vão passar pelo carreador de elétrons,
Carreador é o quê? Uma molécula que vai carregá-los até o local de origem, que é a clorofila. Então, basicamente, esse aí é o processo de fotofosforilação cíclica. Nós temos aí uma fase da fotossíntese que ocorre obrigatoriamente com a presença da luz do sol, mas agora a gente vai entender o que é a fotólise, que é a quebra da água, né? Vamos lá entender um pouquinho desse processo. Resumidamente, nós temos aí a molécula de água na presença de luz, que vai ocorrer lá na clorofila, né? E essa quebra da molécula de água vai gerar aí a liberação do dióxido de carbono e dos íons de hidrogênio e mais os elétrons que vão fazer parte daquela cadeia da fotofosforilação. Nos xilacoides, as moléculas de água elas vão ser decompostas. Gravem bem esse nome, fotólise, né? Pela presença de luz, haverá uma quebra. Então, nós temos aí dois prefixos, né, se juntando aí para formar o significado do processo em si metabólico. Ou seja, quebra de uma determinada molécula pela presença de luz, que é também chamado de reação de Rio. Então, aqui a gente finaliza os processos metabólicos que ocorrem na fase clara da fotossíntese. Lembrando que a fase clara ocorre obrigatoriamente com a presença da luz do sol. E perguntinha aí retórica, vai acontecer em que fase do dia, né, quando a planta está fazendo fotossíntese? Na fase em que ela está tendo a energia solar, né? Tá recebendo a energia solar. Então, fase clara com a energia solar, que é a energia de ativação. Mas tem uma outra fase da fotossíntese que é chamada de fase escura. Então, a gente já está dando uma pista aí. Por que fase escura? Porque não precisa da presença de luz, tá bom? Então, a fase escura é também conhecida como o ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Pode acontecer na ausência e na presença de luz, né? Ela não obriga a presença de luz como energia de ativação. Vai acontecer com ou sem ela, né? E vai ocorrer também dentro do cloroplasto, mas numa outra parte dele, não é no tilacoide não, tá? Então, o que vai acontecer nesse processo? A glicose, ela vai ser formada a partir do dióxido de carbono, ou CO2, que foi absorvido aí pelos estômatos nas folhas da planta. Então, é nesse momento que o CO2 ele vai ser aproveitado no processo da fotossíntese e vai ser convertido em outra molécula que vai ser acumulada em forma de glicose, né, em forma de carboidratos na planta. Então, é esse processo que a gente vai entender. Enquanto a fase luminosa, lembrando mais uma vez, fornece energia, na fase escura acontece a fixação do carbono, né, por parte da molécula de dióxido de carbono. Então, nós vamos entender esse processo fotossintético da fase escura, no passo a passo, pela equação que vai ser mostrada para vocês, né, de forma cíclica, bem didática, para que vocês entendam cada pedacinho dela. Vamos conhecer aí esse processo que começa com a fixação do carbono, né? Observem bem que o carbono ele vai ser representado inicialmente aqui pela molécula de dióxido de carbono, tá? O dióxido de carbono ou CO2, né? Que ele vai ser adicionado ao ciclo, né? Ao ciclo da fase escura, que é também chamado de ciclo de Calvin. Não esqueçam aí. São necessários 6 voltas, né, completas para produzir 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e uma molécula de glicose. Essa glicose aqui, gente, que é o açúcar simples, né? Um açúcar que é de fácil quebra, que é encontrado tanto nas plantas também como nos animais. Os animais se apropriam das plantas ou consomem outros animais que já têm aí uma pré-molécula que pode ser transformada em molécula de glicose no processo metabólico, né? Isso aí é assunto para outro momento. Mas aqui a importância é essa fixação do dióxido de carbono no processo metabólico aqui do ciclo de Calvin. Então, continuando, 6 moléculas de
ribulose de fosfato, né, a RuDP, né, com 5 carbonos se juntam a 6 moléculas de dióxido de carbono. Está aqui a RuDP com 5 carbonos, vai se juntar com 6 carbonos aqui do dióxido de carbono, dando origem a 12 moléculas de ácido fosfoglicerídeo, né, ou PGA, com 3 carbonos cada molécula aí. Então, essa primeira fase aqui, como foi falado, é a fixação do carbono. Seguindo aqui o nosso ciclo, nós temos uma outra fase que é chamada produção de açúcares. Nessa fase, o ácido, né, fosfoglicérico, né, o PGA, ele vai ser convertido ou reduzido a 12 moléculas de aldeído fosfoglicerídeo. E aí, nesse momento aqui, parte dessa produção aqui vai fazer parte da regeneração da ribulose e parte da produção do aldeído vai para outro processo metabólico para formar a glicose. Então, aqui nesse momento que há a produção desse açúcar, né, tão importante aí nesse processo metabólico. E depois dessa parte aqui, nós temos a última parte do ciclo, que é a regeneração da ribulose, né, onde as 12 moléculas de fósforo, aldeído fosfoglicérico, né, se associam entre si e formam essas moléculas da ribulose de fosfato, mas antes ela é ribulose monofosfato e com a ajuda do ATP, né, que vai entrar aqui nesse processo metabólico, ela vai ser convertida a ribulose de fosfato ou a RuDP com 5 carbonos. E aqui finaliza a terceira parte do ciclo de Calvin, né, que é a regeneração da RuDP, e começa de novo o processo. Porque, como eu falei para vocês, existem aí vários ciclos para se formar a glicose, né, a molécula de glicose, não é só uma vez que isso vai acontecer. E pensem que esse tipo de formação, né, é importantíssimo para as plantas, porque imagine aí dentro da cadeia, vamos imaginar essa importância da fotossíntese dentro da cadeia dos seres vivos, né? Vamos ter aí esse entendimento. Os seres vivos, nesse momento em que ocorre a produção da glicose, né, entenda que essa glicose ela vai ser convertida em energia, né, vai fazer parte dos processos metabólicos tanto da planta, porque a planta, não esqueçam, ela é um ser vivo, ela faz a fotossíntese, mas ela também faz a respiração celular. À medida que ela libera oxigênio no processo de fotossíntese, em algum momento ela também vai consumir esse oxigênio para fazer parte de uma outra reação metabólica, para ela poder consumir energia e se sustentar, né? Mas a parte principal aí da mensagem da fotossíntese é que ela vai tirar o dióxido de carbono da natureza e vai incorporar em si, né? Porque a glicose ela vai ser convertida em amido, em outro processo metabólico, né? Como acontece no ciclo de Calvin, que a gente vai já voltar aí nesse momento em que ocorre aí a liberação para a formação de amido. Mas esse amido que ele vai ser convertido em reserva energética para a planta, que vai fazê-la crescer, né? Vai fazê-la crescer e vai fazê-la se desenvolver. Mas entendam que a planta em si, ela não é importante só no meio dela. Ela vai fazer parte de uma outra cadeia, né, do fluxo de energia, onde outros seres vivos vão consumi-la, e parte daquilo ali que é produzido na fotossíntese, né, em reserva de amido ou de glicose, vai ser incorporado no corpo desse indivíduo. Então, vocês entendem como é importante o processo da fotossíntese, né, qual é a importância dela, não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos no planeta. E tudo isso começa com o quê? Começa com o aproveitamento da energia solar, né, sendo convertida lá na fase clara, né,
ela vai fazer parte da fotólise, da quebra de água e também da fotofosforilação. Todos aqueles elétrons que vão fazer parte da cadeia, eles vão ter uma função específica de formar o ATP. O ATP ele vai ser consumido na parte do ciclo de Kelvin, parte dele vai ser consumido no ciclo de Kelvin, onde vai ser formado a glicose. Aí voltamos lá para nossa esquema didático, para a gente entender um pouquinho aí sobre esse processo. As duas moléculas de aldeído fosfoglicérico que foram formadas a partir dessa fase aqui, olha, né, as 12 moléculas elas foram formadas, parte delas vai formar a glicose, segue 10. Dessas 10, né, algumas vão ser aproveitadas, né, junto com o dióxido de carbono para formar depois o ácido fosfoglicérico, mas 2 moléculas de aldeído que sobraram vão servir para o início de uma outra síntese, de um outro processo metabólico que não está sendo apresentado aqui. Mas para que vocês entendam que esse processo aqui vai fazer com que haja a formação de amido e outros componentes celulares, né? Amidos, proteínas, mas não vai ter formação de reserva a nível de como é que eu posso dizer, de reserva energética a nível de tecido adiposo na planta, né? A reserva energética dela é em forma de glicose e amido. Vejam bem aí, a gente faz até umas brincadeiras dentro do meio da fisiologia que planta não é gorda. Planta, quando ela não gasta a sua energia, ela vai acumular em forma de glicose, outros açúcares, e amido também que é um açúcar um pouquinho mais complexo e vai ser incorporado aí dentro da sua estrutura. Então, percebam aí a importância da fotossíntese, né? A gente começou a falar de fluxo de energia com fotossíntese dentro dos seres vivos, que acontece na parte da planta onde ocorre a presença da clorofila. E a clorofila é o pigmento que está dentro do cloroplasto, que há uma certa, quando a gente está aprendendo, há uma certa confusão nesses nomes. Voltando aí, o cloroplasto é a organela onde vai ocorrer a fotossíntese, e o pigmento que vai capturar a luz solar para que ocorra o processo de fotossíntese é chamado de clorofila, tá? Para que vocês tenham esse entendimento e saibam diferenciar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.